soberba que não tem tamanho, altivez de espírito, orgulho espiritual. O Senhor não habita nesse mundo. O Senhor dá graça aos humildes. Amém? Vamos entrar aqui na introdução. Está muito escuro aqui, vou ter que colocar os holofotes. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito desta escolha. Bem? Então nós vamos aqui para o primeiro tópico do estudo. Por que a monarquia? Então vamos começar aqui com a irmã Maria, por favor. O sentimento de orgulho nacional. 1 Samuel 8, 4 e 5. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. 1 Crônicas 17, 21. Vamos ler? Quem há como teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome em coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo da sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 8, 36, é a citação. Então aqui Jesus, ele declara, meus irmãos, o meu reino não é deste mundo. Senão, os meus servos, eles lutariam, né? E eu não seria morto. E é verdade. Se Jesus fosse um rei terreno, aqueles servos seguidores deles, eles iam pegar a espada, iam pegar armas, e iam lutar, e não iam permitir que Jesus fosse crucificado. E ele seria rei, mas um rei terreno. E Jesus, ele não é um rei terreno. Ele é o Criador, irmãos. Ele é o nosso Senhor de todas as criaturas da terra. Sabe? Lá na Inglaterra, nós temos a rainha Elizabeth, né? Ela reina, mas ela não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Então, ela já está lá com seus 300 e tantos anos, né? Né? Então, assim, já passaram quantos primeiros ministros ali? Vários primeiros ministros, né? E ela está lá, firme e forte. né? Ela está viva mesmo. Eu até fiquei com dúvida agora. Participa A vida ali não é uma. Participa de tudo. Uns 90 anos. 90 e tantos anos. Mas também, pastor, tem plano de saúde de graça, tem tudo de graça, pastor. Come do bem do melhor. Uma né? porcentagem do imposto vai para a coroa. Oh, Não é? aleluia. Imagina. Viver hiper bem. Amém. Brincadeira com os irmãos, né? Então, o que nós entendemos aqui, por que a monarquia? O que o povo pediu? O que o povo quis? Né? E o Senhor diz lá em Mateus 7, né? Buscais e Achareis. batei, Exato. porque quem busca, Contra. acha. Amém? Então, nós temos que
entender o que nós estamos pedindo ao Senhor. Que força, pedindo. Vamos colocar, né, em oração, fazer reflexão, para entender se o que nós estamos pedindo ao Senhor é lícito. O que o Senhor responde lá em Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Então, eu tenho que pedir para mim? Não. Peça para o teu próximo. Mas não peça para você. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para você. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, como nós vamos saber o que é melhor para nós? Senhor, eu sei que isso é melhor para mim. Não sabe, ninguém sabe. É o Senhor quem sabe. Em Romanos 8 ele diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar, irmãos. E o Espírito Santo é quem intercede por nós. E não é pela nossa capacidade que nós vamos ser salvos, é pela graça e misericórdia e amor do Senhor, e não pelo nosso esforço. E o Senhor se agrada, meus amados, quando nós estamos tentando. Ele se agrada disso, mas ninguém aqui é perfeito o suficiente para poder ganhar a sua salvação. Não, nós dependemos do Senhor. Nós não somos perfeitos. Amém? Pastor, Sim. em cima disso aí que o senhor falou que Deus sabe o que é melhor, uma vez eu estava orando, estava fazendo as coisas de casa e orando ao Senhor, como se viesse na minha mente uma pergunta: o que você prefere? Você escolhesse agora um camelo ou R$1 milhão? Quando eu fui para responder, Deus falou: mas você está no deserto. Eu senti isso forte na minha mente, falava: mas você está no deserto. Aí quando eu falei, eu comecei a rir, falei: Senhor, o Senhor sabe de tudo, eu quero um camelo, porque no deserto talvez R$1 milhão nem me servir para nada, eu quero um camelo. Foi tão forte assim, porque realmente Ele sabe do que nós precisamos naquele momento, naquela situação. Nós não, nem conhecemos, né, o que vai, o porvir. Né? É. Amém. O fracasso dos filhos de Samuel. Irmã Lúcia, por favor. Este era o texto dos israelitas. A arca da aliança não estava mais protegida. Havia ameaça constante dos filisteus. E o filho de Samuel não andava em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que seus filhos não tinham condições morais e espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, embora fosse ouvido. Ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho do pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor da mulher, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela igreja de Cristo. 1 Timóteo 3:7, Tito 1:5-9. Vamos ler 1 Timóteo 3, 1 ao 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Não. traidores, Não, essa não. Posso ler, pastor? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então aqui, o autor dessa revista, ele nos fala até, ele nos traz de uma forma muito feliz,
e com o próprio exemplo, tanto de Eli quanto de Samuel, que nós não estamos aqui para fazer herdeiros. No reino de Deus, nós não devemos cair desse erro, desse engano, querer fazer herdeiros. Nós devemos sempre querer fazer discípulos. E no caso das igrejas, nós temos que prestar muita atenção, irmãos, porque igreja não é um negócio. Amém? Amém. Igreja não é negócio. Então, nós estamos preocupados em fazer discípulos e não herdeiros para perpetuar, digamos assim, né, um negócio. E é o que está acontecendo em muitos lugares por aí, né? Então, existe aqui uma preocupação, e sem fazer também acepção de pessoas. São aqueles que realmente têm o voluntariado para a obra. A esses nós devemos dar honra, e cada vez mais honra, porque eles estão com um coração em sinceridade de espírito para fazer a obra do Senhor. Agora, quem capacita? Deus. Né? E eu vejo muitos casos aí de escândalos com pastores, né, que vêm de uma linhagem hereditária e não tem alicerce, não tem fundamentos. E os fundamentos que dá é o Espírito Santo, irmãos. Então isso a gente observa muito. Amém? E devemos vigiar muito nesse sentido. Nesse caso, no nosso caso, filho de peixe não é peixe. No nosso caso não. Viu? No nosso caso não. Amém, queridos? E aqui nós vemos um fracasso. E esse fracasso foi um engano de Samuel. Ele achou que podia fazer sucessores. Talvez Samuel, ele até de forma inocente ele se enganou, porque ele sabia da linhagem de Arão, que era hereditária. E quando ele viu Eli fracassando e morrendo seus filhos e ele, né, e o próprio Eli, ele achou que ele agora era o sacerdote. Ele não era sacerdote, ele estava no papel da função de sacerdote, mas não era sacerdote, ele era profeta, né? E ele caiu nesse erro. Mas depois você vai ver lá em 1 Samuel 19 que ele fundou uma escola de profetas. Ele chamou todo o povo, em primeiro lugar, ao arrependimento, lá em Mispá. E o povo realmente se arrependeu. E ele fundou uma escola de profetas. Tanto é que o próprio Saul, ele, meus irmãos, ele recebeu 3 sinais da parte do Senhor, nós vamos ver daqui a pouco, né? E um deles foi ir lá se encontrar com os profetas, e ele começou a ser profetizado também. E lá o Senhor transformou este homem. O Espírito do Senhor se apossou dele. Se apossou não. Vamos colocar, se apoderou. Talvez assim, mas ele recebeu a unção do Senhor para ser um rei. Mas ele errou. E onde Saul errou? Porque ele não tinha domínio próprio. E se nós buscarmos o Senhor com sinceridade e fidelidade, deixando os embaraços, o pecado que nos rodeia, né? Então o Espírito Santo vai cada vez mais nos capacitando, nos transformando, sabe, irmãos? E nós vamos desenvolvendo o quê? Os frutos do Espírito Santo. E dentre os frutos do Espírito Santo está o quê? Domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio, sabe? E tem gente que não tem domínio próprio, está na igreja, ouve a palavra, ora, clama, tem milagre na vida, tem, mas não tem domínio próprio. Fala o que quer, do jeito que quer. Fala o que quer, do jeito que quer. Da altura que quer. Da altura que quer. Né? Ou seja, falei, pronto. Não é assim? Solta tudo lá, irmão, né? Falei, pronto. Opa, peraí. Você machucou alguém. Você magoou alguém. Você tocou, fez uma ferida em alguém. Então nós temos que ter o domínio próprio. Todo calado assim. Nós não temos, meus irmãos, somos servos de Deus, somos cristãos. Nós não somos julgadores, não somos juízes, para poder estar julgando, né? Acusando, levantando o dedo. Não. E nós temos que ter o domínio próprio. Dominar a ira, dominar o ego, dominar o eu, né? Evitar o pecado.
aprender a desenvolver a paciência, a tolerância, né? Aprenda a desenvolver a tolerância, a paciência. Temos que aprender, meus irmãos, buscar no Senhor, aprender a desenvolver isso. É o que eu gosto de falar muito, né? Você vai ser um cristão perfeito quando você começar a tomar café da manhã com rolo de arame farpado. Pode ser pequeno, você engole, né? E desce assim, rasgando tudo, não, você engole. Aí no almoço você pega um rolo de arame farpado maior ainda, aí você engole. Café da tarde, rolo de arame farpado, pode ser menorzinho um pouco, engole. Né? Jantar, rolo de arame farpado, pega um grande, engole. Né? Aí você vai ser um cristão. Ele desce rasgando. Aí você vai aprender a ser um cristão. Amém? Porque Jesus ensina, se alguém quiser te tomar a capa, dá-se a túnica, né? a túnica dá a capa também, né? Dá tudo. Pega tudo. E o tolo calado é sábio, né, pastor? Amém? Vamos lá. Rejeitando os planos de Deus. Irmã, você está com a revista? Amém. Vamos lá. Tópico 3. No início? Aqui, ó. Escolhi uma aqui. Aqui, ó. Pode ler? Olha, irmã. Escolher a monarquia, naquele contexto, era rejeitar o próprio propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá os seus líderes à igreja. Mateus 9:38 e Lucas 10:2. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ser feitos para a sua seara. Vamos montar aqui uma igreja para Jesus, naquela época. E Jesus vai nos dar agora o currículo daqueles discípulos. E nós vamos julgar aqui para a gente falar para Jesus se deve colocá-los eles ou não como discípulos, né? Pedro, primeiro. O que a gente vai falar de Pedro? Venal, ignorante, equivocado, bruto né? demais, Bruto. né? Jesus, esse aí não. Sem nome. Né? Mateus, Domínio, é verdade. Mateus, ó, tá com Serasa, cuidado, porque isso aí anda com nome de Serasa, anda fazendo aí umas coisinhas com dinheiro, tudo, né? Ele é publicano, né? Entendeu? João, Não, era bem é uma amoroso. Maria mole, Era amoroso. é um coração derretido, né? Ele, negócio de amar todo mundo, sabe? Ele não exorta, então ele não, Jesus. Não vai ter controle. Não vai ter controle, né? Não vai Né? ter controle. É Tá. amoroso demais. E quem, aí Jesus pergunta, e quem está mais preparado? Ó, no meu entendimento, Sou eu. se tem um cara bom ali, é o tal do Judas Iscariote. Ele controla direitinho as finanças, sabe? Tem controle de tudo, ele sabe, ele observa tudo, então o senhor tem que colocar Judas Iscariote como presidente dessa igreja. Não era assim? Então a gente não pode olhar para a aparência. Nós temos que olhar, meus irmãos, ao Senhor, pedir a direção do Senhor. Diante do Senhor não tem feio nem bonito, não tem baixinho nem altinho, não tem branco nem negro, nem amarelo nem vermelho. Todos são iguais diante do Senhor, são filhos, são criaturas, sabe, irmãos? E é o Senhor quem capacita, né? Às vezes você está ali, não, mas essa pessoa aqui é a mais qualificada, e não é. Tem outro ali que não expressa nada, mas vai ser o mais qualificado. Então tem que pedir a direção do Senhor para tomar nossas atitudes, se bem que a gente não deve tomar atitude, mas pedir a direção do Senhor, e Ele mostra
Quando a gente está em sinceridade, o Senhor mostra. Então nós não podemos cair nesses erros, irmãos. Isso é terrível. A gente não conhece nem a gente mesmo. Nem nós. A gente fala assim, olha aí, eu estava precisando disso aqui, mas se eu ver o som do meu coração, Senhor, se eu ver que eu vou dar conta, se vai ser bom, se eu não vou meter os pés pelas mãos, aí isso me concede. Senão, se eu ver que eu não vou dar conta, deixa eu dar lá, Senhor. Jesus, ele teve um rapaz que foi ontem lá comigo no trabalho, mas é tão indeciso, tão indeciso, tão indeciso. E está com um recurso para comprar um imóvel todo, está indeciso. Aí no final ele me soltou uma pérola, né? Não, eu vou, meu imóvel vai ser no Cruzeiro. Eu pensei que ele ia comprar uma casa aqui no Cruzeiro, no Brasil. Não, no Cruzeiro Marítimo. O sentimento de orgulho nacional, O fracasso dos filhos de Samuel, a rejeição do plano de Deus, contribuíram para o estabelecimento da monarquia. olha só, 3 tópicos aqui, né? Sentimento de orgulho nacional. Queremos um rei. Todo mundo tem rei. Queremos um rei. Esqueceram Deus. Esqueceram o Senhor. Pessoas que vêm aqui, faz campanha para ser abençoado. O Senhor abençoa. Esquece do Senhor, vai embora. Não volta. Não volta mais. Ou quando vem, vai estar fazendo um favor para o Senhor, né? Vem a cada mês, né? Eu vou lá na igreja, né? Eu sou muito importante, né? Então eu vou lá para dar um colher de chá para Jesus, não é isso que eles pensam, né? Segundo, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuíram para o estabelecimento da monarquia. Tem alguns pontos aqui, irmãos. O Senhor, Ele nos ensina, em primeiro lugar, que existem 3 tipos de pecado. É a concupiscência dos olhos, olhar aquilo que Deus não quer que eu olhe, as concupiscências da carne, fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça, e a soberba, ser o que o Senhor não quer que eu seja. Então, o que nós somos não interessa para o Senhor. Ele quer transformação. O Senhor quer de nós mudança. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fracasso dos filhos. Por que a sociedade está tão corrompida como está hoje? Porque os pais não estão educando os filhos no Senhor. Os filhos não têm Deus. Os filhos estão crescendo desde a sua tenra idade, crescendo, indo, meus amados, para a adolescência, sem conhecer o Senhor. E quem está ensinando essas crianças? Satanás, através do mundo. Como é que você quer o filho depois para te obedecer? Como é que você quer exigir ali que seu filho te obedeça, se você não ensinou ele nos caminhos do Senhor? E é o que está acontecendo hoje. Uma irmã, até uma irmã daqui dessa igreja, filho dela com 9, 10 anos, se você não bater, eu vou na delegacia e vou fazer queixa contra você. Opa! Misericórdia. Opa! Então, esse fracasso é justamente você não ter o Senhor na tua casa, não ensinar teus filhos. E é o que aconteceu. E depois, a rejeição do plano de Deus. Rejeitar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Pergunta para os irmãos. Qual é o plano do Senhor? Transformação, salvação. Hein? Que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. E como eu vou entender qual é o plano de Deus? Olha assim, e sujeitando-se. Através da Bíblia. A palavra dele. Olha o que Jesus falou. Lá em João 14, 16, perdão. Né? E eu vos deixarei o Espírito. E virá o Espírito. Que vos convencerá de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque me rejeitarão. Então, as pessoas que rejeitam o Senhor estão em pecado. Então, se nós não conhecemos a palavra, como é que nós vamos entender o plano do Senhor? Então, se eu não estou dentro da Bíblia, eu estou em pecado.
Eu estou rejeitando meu Senhor. E eu estou agindo pelo meu intelecto, achando que sou eu que sei o que está certo e o que está errado. Eu estou acima da Bíblia. E nós temos religiões aí que estão acima da Bíblia, né? Religiões que colocam a Bíblia lá em segundo plano. O que vale é o que os homens estão decidindo. E isso não vai prosperar. Não vai prosperar no juízo. Vamos lá. Primeiro rei de Israel. Por que Saul? Irmã Eliane, por favor. Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que no primeiro momento o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, sabe por que foi levantado Saul? Sabe por que veio o primeiro rei para Israel? Porque o Senhor quis. Porque ela estava no plano do Senhor, no projeto do Senhor. E aqui até o autor, ele fala sobre o primeiro rei de Israel. Sabe quem foi o primeiro rei de Israel? Está com a Bíblia aí, pastor? Deuteronômio 33, versículo 5. Deuteronômio 33, versículo 5. Então o Senhor foi rei em Jesurum. Jesurum é Jerusalém. O Senhor foi o primeiro rei. E o rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vinha de uma linhagem real. Por isso o Senhor permitiu que viesse o segundo rei e depois os outros. Mas ele foi o primeiro rei. E ele é o nosso rei. O Senhor é o nosso rei. Jesus Cristo é o nosso rei. E aqui ele permitiu Saul, porque o povo pediu. Então eu vou dar um rei do jeito que vocês querem. Nós não elegemos presidente, não é a maioria que elege presidente. Então não reclama não, porque a gente elege da nossa vontade. Amém? E nós não devemos reclamar nem murmurar daquilo que nós contribuímos para acontecer. Nós não devemos murmurar. Pelo contrário. Ora, a unção de Saul por Samuel. Vamos lá, irmã Zilda, por favor. Na unção de Saul, algum detalhe deve ser destacado. Samuel beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. O que são separados por Deus da sua obra tem a unção do Espírito Santo. A capacidade que vem do alto para o exercício do santo mistério. Efésios 4, 11 e 14. Vamos ler? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do povo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Então, qual é o desejo do Senhor para mim e para você? Que nós nos aperfeiçoemos a cada dia mais. E como a gente vai se aperfeiçoar? Mergulhando na doutrina, na palavra, na oração, no jejum, na frequência à igreja, amém? Nos nossos compromissos de evangelismo. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. E quem capacita é o Senhor, amém? Os sinais, né, da confirmação da unção. O que aconteceu ali? Primeiro, Saul, ele saiu de casa porque as mulas do seu pai desapareceram. Aí ele saiu para procurar as mulas. Chegando a um certo lugar, ali o Senhor já tinha falado com Samuel: olha, aquele que vai vir aqui, aquele varão que eu estou levantando como rei, e ele vai estar vindo procurar as mulas do seu pai. O Senhor já tinha preparado Samuel. Então Saul foi, e com o seu servo, seu companheiro, ele ali, que era o empregado dele, eles chegaram no local, perguntaram para as moças daquele local, e elas falaram: tem um profeta que está profetizando. Aí ele foi até Samuel. Chegando lá, Samuel, em primeiro lugar, já falou com ele: as mulas do teu pai já foram encontradas. Se acalma. Então ele já entendeu que era um profeta, né? E dali Samuel pediu para todos deixarem aquele local, ficou só ele e Samuel. E ele ungiu com um azeite. Já ungiu ali Saul como rei. Aí falou com Saul: agora você vai até tal lugar, e lá você vai encontrar no caminho homens que estarão levando, né, pão, vinho, né? Ou seja, primeiro a unção, depois o alimento. E ele deu, né, uma ordem para que ele fosse até a escola de profetas. Chegando lá, ele começou a profetizar também. Ou seja, o Espírito Santo veio sobre ele. Então ele teve todos os sinais de que ele estava sendo levantado realmente por Deus. Ele teve todos os sinais. Não havia engano. O que faltou para ele? Domínio próprio. Não deixa a tua casa cair. Não destrua a tua casa. Tenha domínio próprio. É muito importante nós termos domínio. Amém? Seguindo aqui. Então, pedacinho. Hoje não necessitamos de azeite para a separação de obreiros, para o mistério da palavra. Basta imposição de irmãos do presbitério. 1 Timóteo 4, 1 e 6. Então aqui em 1 Timóteo, né, no seu capítulo 4, versículo 14, a palavra diz: não desprezeis os dons que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Então aqui nós temos que entender o seguinte: para a unção dos obreiros, nós não precisamos derramar o azeite, mas para a unção de pastores, para a unção, meus amados, de diáconos, presbíteros, nós derramamos o azeite na cabeça, amém? Nós ungimos com azeite, amém? Amém. Mas para obreiros não há necessidade, nós podemos só pela imposição das mãos, tá bom, irmãos? Para que não haja uma confusão, né? Porque o ministério sacerdotal, ele requer unção com azeite, amém? Nesse sentido. Os sinais da confirmação da unção. Aí nós vamos aqui. Quem está com a revistinha aqui, irmã Mira, vamos ver? 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. 2. Ele encontra 3 homens no monte Tabor. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. 3. A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul.
E o terceiro rei reinaria sobre o Espírito de Deus, e assim salvaria Israel de seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, Deuteronômio 8:3 e Mateus 4:4. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Pode seguir. E está cheio do Espírito Santo, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus, em todo o exercício ministerial. Então, meus irmãos, aqui nós temos os 3 sinais que foram dados para Saul, que significam, né, o nosso ministério, o trabalho, né, que ele teve lá para buscar as jumentas do seu pai perdidas. Isso é um trabalho, um serviço. Nós temos aqui que olhar para as pessoas que estão necessitadas e ajudá-las em seus problemas espirituais, seus problemas de conflitos, em suas necessidades materiais. Então isso é um trabalho nosso, é o serviço da igreja. Amém? 2, ele encontrou ali uns homens carregando, né, cabritos, pães e vinho. Ou seja, o teu sustento, o nosso sustento, o Senhor nos dá. Pode ficar tranquilo. O Senhor não vai deixar que falte, meu amado, o pão de cada dia na tua mesa. Não vai faltar. Pode ficar tranquilo. Faltou até hoje? Não. O Senhor não vai deixar faltar. Ele não deixa. Amém? E em terceiro lugar, a unção. A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo está conosco. Então, o Senhor nos deu unção para curar enfermos, expulsar demônios, né? É isso que o Senhor falou lá em Marcos 16? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E se beberes alguma coisa mortífera, dano nenhum vos fará. Amém? Então, esses são os sinais que nós temos da parte do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém ou não amém, igreja? Amém. Irmãos, vocês estão acordados? Amém. 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 Daquele Amém. jeito. Saul foi ungido rei de Samuel. Então aqui, quem foi que ungiu Saul? Foi o povo? Não. Foi Deus. O povo até teve o desejo, né? Pecou já querendo o rei no lugar do Senhor. Mas quem ungiu e quem escolheu foi o Senhor. Eu já vi muitas pregações em que Saul não foi escolhido, ele Foi sim. Aí eu falo assim, mas se Deus ungiu, mandou Samuel ir lá derramar o azeite, como que não? Como que não foi? Eu já vi muitos pregadores. Lembra daquela parte lá no deserto, quando o povo falou esse maná aqui todo dia esse maná. Foi enjoado. Foi enjoado disso, eu quero é carne. O povo começou a clamar carne. Ah, essa não querer carne. Eu vou mandar tanta carne, tanta coisa, que vai sair pelos narizes. Né? E o Senhor mandou tanta carne para eles, né? Que começaram a ferir os narizes tudinho de tanto comer carne. Amém? Então, ali a mesma coisa. Vocês querem um rei? Vocês vão ter um rei. Do jeito que vocês querem, eu vou dar um rei para vocês. Toma! Toma!